Fala pessoal, professor Roberto Forte aqui, estou fazendo esse vídeo para falar para vocês parem de cometer esses 15 erros básicos em inglês, tá ok pessoal? Prestem bem atenção na hora que vocês vão falar, na hora que vocês vão escrever, tá ok? E o erro número 1 é o erro I listen music, I listen music, não é I listen music, é I listen to music, você tem que usar a preposição to. Eu ouvi aquela canção. I listened to that song. I listened to that song. Sempre vai ter esse par, tá ok? Entre o verbo e entre a preposição. Então, se você listen to something, ok? Ou to someone. Se eu disser para você listen to me, ou seja, preste atenção em mim, então eu tenho que falar listen to me, ou seja, preste atenção ouvindo, né? Listen to me, tá ok? Então, sempre vai ter esse par de palavras, listen to. O erro número 2 é dizer I'm waiting you, ou I'm waiting the bus. Não fale isso. Se você está esperando por alguma coisa, tá ok? Então, nesse caso é I'm waiting for you, I'm waiting for the bus. Então, sempre também vai ter esse par aí entre o verbo e entre a preposição. Então, se você wait for something or someone, ok? Então, I'm waiting for you, I'm waiting for the bus, alright? Erro número 3 é dizer depende de você. Em português nós usamos a preposição de, né? Só que em inglês é it depends on you, it depends on you. Então, se você usa o verbo depender, a preposição que estará sempre ligada será a preposição on, ok? It depends on you. Depende dela, it depends on her, ok? Então, lembre-se disso. Verbo depender, usamos a preposição on, ok? It depends on you. O quarto erro é dizer everybody have problems. O erro aí é usar o verbo have para everybody, porque se a gente traduzir ao pé da letra ficaria todo mundo tem problemas, certo? E aí a gente pensa todo mundo, então é plural, né? Uma coletividade, então é plural. Aí a gente vai lá e usa o have. Mas não é assim que funciona. Nós temos que entender o everybody como cada pessoa tem problemas. Por isso que nós temos que falar everybody has problems. Lembra da série Everybody Hates Chris? Lembrou? Everybody hates Chris. Então a gente tem que usar aí o verbo como se fosse he, she or it. Então nós devemos dizer everybody has problems, ok? Everybody has problems. O quinto erro é dizer I think I did a mistake. Então, se você quer dizer que você cometeu um erro, não é did a mistake, sim made a mistake. Então, o correto é I think I made a mistake. I made a mistake. Quando você comete um erro, você make a mistake. Lembre sempre disso. Então, cometer um erro ou errar seria to make a mistake e não to do a mistake. Alright? Entendeu essa também? Vamos para o próximo erro. O sexto erro, muito comum, é dizer thanks God. Thanks God. Graças a Deus. Thanks God. Não é thanks God. É thank God. Thank God. Isso quando você quer dizer assim, ó, graças a Deus está chovendo. Thank God it's raining. Então, thank God. Thank God. Graças a Deus. Tem um caso que você vai usar o thanks, vírgula, God. É quando você fala diretamente com Deus. Se você quiser, por exemplo, assim, agradecer de maneira direta a Deus, está fazendo uma oração, aí sim você usa, por exemplo, você quer dizer assim, ó, obrigado Deus. Aí sim, thanks, vírgula, God. Thanks God. Agora, se você está dizendo assim, você está falando para uma pessoa, ó, graças a Deus choveu. Aí você tem que usar o thank God. Thank God. Certo? Entendeu? Vamos para o erro 7. O sétimo erro é dizer I must to learn English. I must to learn English. Usar esse to aí. Nós não usamos esse to porque nós estamos
usando aqui um verbo modal, que é o verbo must. Depois de verbos modais, nós não usamos preposição. Então o certo é I must learn English. I must learn English. É a mesma coisa de ser, por exemplo, I can to learn English. Tá errado. O certo é I can learn English. Eu posso aprender inglês. Então I can learn English. Então saiba disso. Depois de verbos modais, can, must, should, você não pode usar preposição depois deles, tá ok? Então I must learn English, ok? I must learn English. O oitavo erro é na hora de fazer pergunta. Por exemplo, does he drinks beer? Does he drinks beer? Onde está o erro aí? O erro está em usar o S no verbo drink. Como nós já temos o do, como ele já está aqui conjugado aqui para o he aqui, nós, como já tem o does aqui, o final aqui já conjugado para o pronome he, nós não precisamos colocar o S no verbo final, drinks. Does he drinks beer? O certo é, então, does he drink beer? Does he drink beer? Não coloque, então, o S no verbo quando você já está usando does, para he, she, it, ok? Does he drink beer? Does he drink beer? O nono erro é dizer she's married with a teacher. Não é to be married with, e sim to be married to. É outro parzinho de palavra também. Então o certo é você dizer assim, she's married to a teacher. She's married to a teacher. Então lembre-se aí desse parzinho de palavra também. To be married to someone, ok? Outro erro é o double negative, ou seja, negar duas vezes. Em português nós falamos assim, ó, eu não tenho nada. Então o não e o nada nós sabemos que são duas negativas. Só que no inglês não pode funcionar assim. Então é errado você dizer assim, ó, I don't have nothing, ok? I don't have nothing. Não pode dizer assim. Você tem duas formas para dizer isso. Você tem o I have nothing, para dizer eu não tenho nada. I have nothing seria algo como eu tenho nada. Então I have nothing, tem até a música da Whitney Houston. Não vou nem tentar cantar aqui porque vai ser um desastre. Mas enfim, I have nothing. E temos também I don't have anything. O nothing se torna anything quando nós já temos uma negativa. Então, I don't have anything ou I have nothing. Certo? Vamos para o 11º erro. Quando queremos perguntar assim, ó, quanto tempo você está estudando inglês? Muitas pessoas falam assim, ó, how long time have you been studying English? Quando nós usamos o how long, que é quanto tempo, nós não precisamos, ou nós não podemos usar o time. Não é how long time, quanto tempo, e sim how long só. Se tiver somente how long, então já significa quanto tempo você está estudando inglês. Então o certo é how long have you been studying English? How long have you been studying English? E não how long time, ok? O 12º erro, por exemplo, em português nós dizemos assim, ó, eu me lembro de você, ou eu lembro de você. Como nós usamos a preposição de aqui, a gente tem o costume de traduzir ao pé da letra, ficaria I remember of you. Mas em inglês nós não dizemos I remember of you, e sim I remember you. I remember you, ok? Lembre-se disso. Então, se eu me lembro de você, é I remember you. Eu me lembro dela, I remember her. Me lembro dele, I remember him, ok? Então não tem o of aqui, tá ok? Então não use o of, e sim I remember you. O 13º erro é dizer I can't believe that this happened with me. Porque em português nós dizemos assim, ó, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Então comigo a gente traduz ao pé da letra, fica with me. Mas em inglês, when something happens, it happens to someone, ok? Então, quando algo acontece com alguém, mas então nós temos que usar a preposição to. Então, o certo é I can't believe that this happened to me.
Então, se algo acontece, acontece com, mas é happen to e não happen with. Tá certo? Aprendeu mais essa? 14º erro. I'm learning English with the teacher Roberto Forte. Em português nós dizemos, estou aprendendo inglês com o professor Roberto Forte. Nós usamos a preposição com. Mas no inglês, nós usamos a preposição from, tá ok? Então eu tenho que dizer, I'm learning English from the teacher Roberto Forte. E eu vou explicar aqui a diferença entre as duas. Se eu disser, I'm learning with the teacher Roberto Forte, a intenção vai ser que eu e você, ou seja, nós estamos aprendendo inglês juntos. É como se você estivesse sentado aqui do meu lado, numa sala de aula. Então, estou eu e você. Então, se eu disser, I'm learning English with the teacher Roberto Forte, significa que eu estou sentado com você aprendendo de outra pessoa. Nós dois estamos aprendendo inglês juntos. Agora, se eu disser, I'm learning English from the teacher Roberto Forte, como esse from tem o sentido de origem, de onde está vindo isso, então significa que você está aprendendo de mim. Eu estou te ensinando e você está aprendendo. Então, you are learning English from me, ok? Entendeu isso? Certo. O 15º erro e o último é escrever dessa forma aqui, ó. I'm student, I'm student. Tem muita gente que faz essa contração errado, não é dessa forma que escrevemos, I'm student. Nós temos que escrever I'm, que é a contração de I am é I'm. E outra coisa, quando nós dizemos assim, ó, eu sou estudante, eu sou médico, eu sou professor, nós sempre temos que usar o artigo indefinido a, aí ó, a, né, dependendo da situação. Então, ficaria I am a student, ou I'm a student. Ou, por exemplo, sou professor, I am a teacher, I'm a teacher. Ou sou médico, I'm a doctor. Porque em português nós dizemos assim, ó, eu sou professor. Então, no inglês, dá a impressão que a gente não precisa colocar o artigo indefinido a, mas precisamos sim. Então, eu sou médico, I'm a doctor. Eu sou professor, I'm a teacher. Eu sou engenheiro, I'm an engineer. Então, sempre tem que colocar esse artigo indefinido a, tá ok? Então, e não é para fazer a contração errada desse jeito, não é I, apóstrofo am. Ou é I, espaço am, ou é I'm, que seria a contração de I am. Tá certo, pessoal? Esses são erros muito comuns que eu acompanho por aí, as pessoas escrevendo, falando, e eu fiz esse vídeo para vocês não errarem mais, não errem mais esses 15 erros muito comuns aí, quando vocês forem falar ou escrever, tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no canal, de dar um joinha aí, compartilhar com seus amigos e quando tiver novos vídeos vocês vão receber notificações se vocês estiverem inscritos, tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.